Olá, tudo bem? Então hoje é a nossa aula pelo Instituto Santa Terezinha, né? Obrigado por você estar nos prestigiando. Faço um convite também para você compartilhar esta aula para os amigos, pelas redes sociais, e aos pouquinhos a gente vai se juntando, um vai dando a mão ao outro e a gente vai tomando essa proporção maior. O Instituto, né, se você não sabe, até esqueci de falar meu nome é Júnior Mota, e o Instituto é para rezar, estudar e defender a fé, né? Então, para a gente poder estar estudando a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, né, não só estudando, mas também passando conhecimento e aprendendo também, né, com os irmãos, né? É isso. A aula de hoje a gente vai falar. A aula de hoje é uma pergunta, e essa pergunta eu faço para você: posso interpretar a Bíblia? Essa pergunta eu faço para você, né? E a gente vai ao longo da aula explicando, e aí você vai obter essa resposta. Na realidade, nós acabamos assim observando, né, que assim, a falta de conhecimento, né, das pessoas acaba fazendo com que as pessoas se perdem. Vamos pensar dessa maneira. Então, ultimamente eu tive observando, né, ouvindo algumas coisas, principalmente de irmãos protestantes, né, que a questão de interpretar a Bíblia, né? Lê a Bíblia, interpreta a Bíblia lá, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a Igreja Católica, vamos passar para você o que a Igreja Católica diz sobre isso, né? Então vamos lá. Na Igreja Católica Apostólica Romana, fundada não por homens, mas pelo próprio Cristo Jesus, sempre existiu duas bases fundamentais, né? Que é a tradição e a fé, né? Não tem como a gente separar isso, a tradição e a fé, né? Mesmo porque a tradição, né, vamos colocar assim, a tradição é obra e a fé sem obras é insustentável para a nossa salvação. Além do que, a Bíblia Sagrada não caiu pronta do céu, né? A tradição da Igreja de Cristo a compôs com a ajuda do Espírito Santo Paráclito, que a conduziu e a conduz sempre, né? O próprio Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras conforme o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, assim, durante a aula também vou estar passando para vocês os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Você pode anotar e pesquisar e reler isso na sua casa, no seu trabalho, né? Além das passagens bíblicas também. Então, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 688, fala sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo, que sempre conduziu a Igreja, né? E a Igreja foi fundada por Jesus Cristo, não por homens, né? Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada cânon das Escrituras. São 73 livros sagrados no total. Tivemos também os livros chamados apócrifos, falsos, duvidosos, sem provas, com erros, fantasias, heresias, que a nossa querida Igreja, né, nossa querida Santa Igreja, não deixou serem incluídos na Sagrada Bíblia, né? Então, isso também podemos confirmar no Catecismo, no parágrafo 120. Você pode anotar aí, parágrafo 120. Esta tradição é simplesmente apostólica, na qual recebemos de geração em geração, de séculos pós séculos. Depois veio o Espírito Santo para ensiná-los muito mais e conduzi-los logo conduzindo nossa Igreja, né? Isso temos também, você pode anotar na passagem bíblica, João 14, 25 a 26 e João 16,
João 16, versículo 12, tá? E fala sobre isso. Em 1 Coríntios, anota aí também, 1 Coríntios 15, versículo 3, diz o seguinte: eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, antes de se formar a Bíblia, os apóstolos já transmitiam o Evangelho, né? A própria passagem de 1 Coríntios diz isso, né? A igreja, aí temos os exemplos, né? Porque a gente pode observar que até mesmo antes da Bíblia já se celebrava os sacramentos, já se celebrava a Eucaristia, né? E mesmo não tendo a Bíblia ainda, mesmo sem ter um Novo Testamento, né? Então, assim, a tradição ao longo dos séculos foi, né, ensinando isso para a gente, respondendo os anseios, evangelizando, transmitindo, curando e libertando. Inclusive aconteceram diversos milagres que não constam na Bíblia, pois seria impossível escrever tudo que Jesus realizou de milagres em seus ensinos. A gente pode ver isso em João 20. João 20, 30 fala sobre isso. E olha o que diz João 21 também. João 21, versículo 25. Olha que maravilha. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Quando eu peguei essa passagem, falei, cara, que espetáculo! Né? Hoje eu estava conversando com um irmão que até é evangélico, e a gente conversando aquele ecumenismo, né? E quando a gente conversa, as coisas fluem legal, e a gente estava falando sobre o milagre de Jesus, agora estou me lembrando, foi inclusive hoje. E então, assim, publicamente a gente sabe que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná, transformou água em vinho, né? Mas imagine, você já parou para pensar que Jesus fez milagre desde o ventre da sua mãe até esse primeiro milagre? A quantidade de milagres que Jesus fez e não foram escritos. Só em Jesus falar, as pessoas eram curadas. Só em Jesus olhar, as pessoas já eram curadas. Só em Jesus passar, as pessoas já eram curadas. Só em Jesus, no ventre da sua mãe, o Espírito Santo já, né? Quando Maria visitou Isabel, o Espírito Santo habitou e fez a criança pular no ventre de Isabel. Olha que maravilha. Então, é o que diz aqui a passagem, né? Se fossem escritos todos os milagres, não haveria livros, seria muita coisa, né? E olha o que Santo Atanásio diz. Santo Atanásio: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. A tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão. São palavras duras, são palavras verdadeiras, que muitas vezes a gente acha dura porque às vezes a gente não quer escutar a verdade, né? E quem se afasta da igreja, ele diz aqui, deixa de ser cristão. Então, a tradição é a revelação oral, né? Pois os apóstolos transmitiram oralmente o que receberam de Cristo e do Espírito Santo. A igreja sempre viveu de pregação apostólica. Os escritos do Novo Testamento são os escritos da pregação apostólica. Os escritos serviam para ensinar, orientar, como já falei, conduzir as comunidades, né, pelo mundo, né? Os apóstolos escrevem para responder às necessidades das igrejas cristãs. A igreja veio antes das escrituras, né? Até lembrei agora também, porque eu estou lendo sobre a história da igreja, né, antiga. Então, até terminei agora o primeiro século e aquele imperador infeliz Nero, né, que matou diversos cristãos, né, que tristeza aquilo.
absurdo, perseguição que a igreja, né, sofreu ali e sempre sofreu, né, até hoje. E os apóstolos sempre escrevendo, o Paulo preso na prisão, escrevendo carta, mandando para as comunidades, para as igrejas, para os outros apóstolos, se comunicando e conduzindo a igreja e respondendo os anseios, né? Então, assim, a igreja nunca parou. Matava 20 cristãos, nascia um cristão, a igreja se fortalecia mais ainda, mesmo nas catacumbas, mesmo na dificuldade, mesmo sendo queimado, enforcado, decapitado, sendo comido pelos animais, pelos leões. Então, né, as portas realmente do inferno não prevalecerão sobre a nossa igreja católica, porque essa verdade que Deus deixou para a gente é simplesmente verdade, porque só a quantidade de assassinato que teve, eu tinha certeza que igreja nenhuma ou seita nenhuma ia ficar de pé. É impossível. É impossível. Se não fosse uma igreja fundada dentro do coração de Deus, por Jesus Cristo, aos apóstolos, guiado pelo Espírito Santo, seria impossível, né? Olha o que diz o Concílio Vaticano II. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina. Resulta, assim, que não é através da Escritura apenas que a Igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência, né? Deus é o autor da Sagrada Escritura, mas a palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia, e sim Cristo, o Verbo. Então, agora sim, né, dando essa introdução para a gente poder entrar de fato na resposta, se posso interpretar a Bíblia. Vamos lá. Você pode anotar aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz o seguinte: antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. 2 Timóteo capítulo 3,16. 2 Timóteo capítulo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então, por que eu coloquei essa passagem aqui? Porque essa resposta a essa pergunta é uma correção que você vai perceber ao longo da aula. A Bíblia já foi interpretada pela Igreja com a luz do Espírito Santo, para não surgir erros de interpretações pessoais. O magistério da Igreja recebeu de Deus o carisma para interpretá-la. O Concílio Vaticano II diz o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Logo, é um perigo espiritual interpretar a Bíblia erradamente sem a luz do magistério da Igreja. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há, preste atenção, hein? Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então, assim,
quando o infeliz do Martinho Lutero, né, usado pelo diabo e fazendo a sua própria vontade, aplicando suas próprias ideologias, né? Para quem não sabe, ele era um monge agostiniano, né? Ele se virou contra a igreja e contra Cristo, porque a igreja é de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então ele ignorou o livre, não, ele inaugurou o livre exame da Bíblia. Então todos os irmãos nossos afastados dos evangélicos protestantes, eles em cima disso pegam a Bíblia, eu acho que é isso, e vamos que vamos. E a luz da igreja? E o Espírito Santo, que já traduziu, já disse isso aqui é isso, preto é preto, branco é branco, pau é pau, pedra é pedra. Porque não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a fazer. Você pega uma Bíblia, uma passagem bíblica, já existe a revelação, a tradução daquela passagem bíblica, e a gente pega a ler para nosso conhecimento, para a gente comungar a palavra de Deus e também aplicarmos na nossa vida. Mas a igreja ela já traduziu, né? Vamos lá. Então, onde eu parei? Ele inaugurou o livre exame da Bíblia sem a luz da igreja, iniciando as contradições e heresias. Infelizmente, este protestante pisou na tradição, né? Na doutrina e na fé da igreja. Com isso, ocorreu o esfacelamento do cristianismo em milhares de igrejas, e inclusive nas próprias denominações protestantes, né? Funda a minha, aí não estou satisfeito, funda a outra, e funda e vai embora, né? Infelizmente, né? Aí, não, porque teve a reforma da igreja. Então eu estava assistindo a uma palestra do padre Gabriel e ele falou sobre isso, né? Não foi reforma. Então a gente está nessa sala aqui de aula, então assim, tem uma telha com um buraquinho, tem goteira, o piso tem um piso quebrado, a parede precisa de uma pintura. Aí eu vou, troco a telha, troco o piso, eu pinto a parede, está lindo, tudo bem. Isso é uma reforma. Isso é uma reforma. O que Martinho Lutero não foi reforma. Foi uma revolução. Não quero mais, vira as costas. Eu estou certo, vamos que vamos, né? Então, isso que o padre Gabriel, numa live que ele fez, ele falou sobre isso. Ele ficou bem explicado, né? Essa revolta, né, dessas pessoas que não quiseram seguir, né, a igreja, Cristo Jesus, né, com as suas próprias ideologias. Então, assim, você prefere seguir Jesus, né, seguir a verdadeira igreja de Jesus? Né? A gente precisa estar sempre renovando isso e perguntando, né? Então, como eu devo agir, né? Como eu devo estudar, né, sobre isso? Continuando, aí vamos entrar em alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, né, que explica sobre isso, né? Cristo confiou à igreja o carisma da infalibilidade. Estou cansado de escutar que, fulano... Gente, se eu errar, eu sou humano, mas a igreja é santa. A igreja ela tem o carisma da infalibilidade. A igreja é corpo de Cristo. A igreja ela não erra, hipótese alguma. Quem erra são os membros, está sempre fazendo besteira, a gente está sempre fazendo besteira, errando, pecando, se consertando, buscando, cai, levanta, né? Não desistindo nunca, correndo atrás. Aí, infelizmente, tem as pessoas para nos atacar, né? A igreja não erra nunca. Então, o ofício de ensinar, né? Aí você pode anotar aí, está nos parágrafos 888 até 892. Vamos ver o que diz. Os bispos, os presbíteros, seus cooperados, têm como primeiro dever anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens.
conforme a ordem do Senhor. Eles são os arautos da fé, que trazem a Cristo novos discípulos, e os doutores autênticos da fé apostólica, munidos da autoridade de Cristo. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele, que é a verdade, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere de modo indefectível à fé, sob a conduta do magistério vivo da igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deus deve protegê-lo dos desvios e falhas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O munus pastoral do magistério está, assim, ordenado a velar porque o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para cumprir esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício de tal carisma pode revestir-se de diversas modalidades. Desta infalibilidade goza o pontífice romano, chefe do colégio episcopal, por força do seu ofício, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar na fé os seus irmãos, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina respeitante à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo dos bispos, quando exerce o seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo num concílio ecumênico. Quando, pelo seu magistério supremo, a igreja propõe alguma coisa para crer como sendo revelada por Deus, como doutrina de Cristo, deve-se aderir na obediência da fé e tais definições. Esta infalibilidade abarca tudo quanto abarca o depósito da revelação divina. A assistência divina é também dispensada aos sucessores dos apóstolos, quando ensina em comunhão com o sucessor de Pedro e de modo particular o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando, mesmo sem chegarem a uma definição infalível e sem se pronunciar de modo definitivo, no exercício do seu magistério ordinário, propõem uma doutrina que leva a uma melhor inteligência da revelação em matéria de fé e de costumes. A este ensinamento ordinário devem os fiéis prestar o assentimento religioso do seu espírito, o qual, embora distinto do assentimento da fé, é, no entanto, seu prolongamento. Olha o que diz o que dizia, o nosso querido conhecido bispo Dom Henrique Soares. Todo aquele que interpreta crua por sua conta ao pé da letra, interpreta conforme seu grupo. Caso contrário, é expulso do mesmo, pois todo grupo tem uma chave de leitura anterior à Bíblia, com a qual ler a Bíblia. A diferença na Igreja de Cristo é que a chave de leitura da Igreja são os apóstolos e a chave dos outros grupos são seus próprios fundadores. A Igreja foi instituída por Jesus Cristo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, o que quis dizer Dom Henrique, que, infelizmente, aqueles que não seguem, essa interpretação da Igreja, criada pelo Espírito Santo, usa isso a bel prazer, por conta própria, em prol do seu grupo, em prol da sua ideologia,
em prol do seu fundador, né? Isso o que mais acontece hoje, né? E uma observação, né? Infelizmente, nosso Brasil, né, não é um Brasil católico como antigamente. Hoje o Brasil não é mais um Brasil católico. Hoje, infelizmente, o protestantismo cresceu muito, o ateísmo cresceu muito, o modernismo cresceu muito. Mesmo porque, né, segundo o padre Gabriel, se o Brasil fosse um país católico, as escolas de samba não praticavam aquelas infames, né, contra Cristo Jesus, como estamos vendo nesses últimos anos, esses ataques. Eles faz e fica por isso mesmo, né? Basta a gente orar por eles, orar pelo nosso Brasil, né? Continuemos, né? Vemos aqui no parágrafo 759 do Catecismo da Igreja Católica, você pode anotar, 759. O Eterno Pai, que pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho, e aos que creem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja, esta família de Deus. Ou seja, a Igreja é a família de Deus na qual nós fazemos parte. Constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De fato, a Igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. A cabeça, como eu já falei, a cabeça da igreja é Cristo, a alma da igreja, o Espírito Santo. Sendo assim, fora da igreja, não há salvação. Não há salvação. Né? No parágrafo 846 do Catecismo da Igreja Católica, vamos ver o que diz aqui, ó. É até uma pergunta. Como deve entender-se esta afirmação, tantas vezes repetida pelos padres da Igreja? Formulada de modo positivo, significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, pela Igreja, que é o seu corpo. O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta Igreja, peregrina na terra, é necessária a salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho da salvação. Ora, Ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a Igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria Igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou nela perseverar. A salvação está na verdade, e a verdade está com a Igreja. O motivo da missão é ao amor de Deus por todos os homens, que desde sempre a Igreja vai buscar a obrigação e o vigor do seu ardor missionário, porque o amor de Cristo nos impele. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos, mediante o conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito da verdade estão já no caminho da salvação. Mas a Igreja, a qual a mesma verdade foi confiada, deve ir ao encontro dos que a procuram para lhe levar. É por acreditar no desígnio universal da salvação que a Igreja deve ser missionária. É o que estamos fazendo aqui.
Essa aula aqui é ser missionário, levar a Igreja de Cristo aos outros irmãos, né? Isso está no Catecismo 851. Tá? Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 3,15. 1 Timóteo, capítulo 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, meus irmãos, concluindo essa aula, eu vou ler duas frases para você. Uma está em Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A única igreja de Cristo é a santa, una, católica, apostólica, romana. Então hoje finalizamos esta aula trazendo para você mais uma verdade de Cristo, mais uma verdade da nossa querida Igreja Católica, que não podemos interpretar aquilo que já foi interpretado pela nossa amada Igreja. Devemos sim ler, meditar, comungar a palavra, igual quando a gente vai para a Santa Missa, a gente comunga, né, Jesus Eucarístico, mas também comungamos a palavra, que às vezes é tão lida rapidamente que a gente não percebe ou deixa passar a importância da primeira leitura, a importância do Salmo, a importância da segunda leitura, né? Porque a missa não é só o Evangelho, é todo um conjunto que começa desde o canto de entrada até o canto final. E às vezes nós deixamos passar isso despercebido. Até mesmo eu sou, né, músico, e às vezes a gente está sentado numa missa, numa igreja, e a gente observa que às vezes o irmão músico também não escolheu as músicas de acordo com as leituras, de acordo com o evangélico, de acordo com o salmo, com toda a liturgia daquele dia, né? Às vezes, numa missa de Pentecostes, os cânticos nada a ver com nada, nem parece missa de Pentecostes. Cadê a unção do Espírito Santo, né? Não sei se é por falta de oração, né? Não sei se é por falta de pedir o Espírito Santo para ajudar, esse Espírito Santo que guia a igreja, Espírito Santo que está para nos ajudar a todo instante, né? Igual estava assistindo também uma palestra hoje, e uma ouvinte perguntou, né? Por que pedir a ajuda do Espírito Santo se temos o Espírito Santo em nós? Não, mas o Espírito Santo vem a nós pelos sacramentos, pelo batismo, pela crisma, mas precisamos pedir o Espírito Santo para reavivar, para nos conduzir, para nos fortalecer, mesmo porque, já pensou se a gente parar de pedir? A nossa chama vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Então, às vezes, a gente tem, né, esse olho clínico, né, das músicas serem em conjunto com a leitura. E eu vejo muita falha nesse sentido. E muita falha também daqueles que fazem a leitura da missa. Porque a missa é o maior louvor da face da terra, é o mais importante para nós. É aquilo que nos cura, nos salva, nos leva a Cristo, né? Que vai nos levar para o céu. Então faz uma leitura correndo, faz uma leitura errada, né? Não observa o salmo, às vezes é um salmo triste, às vezes é um salmo alegre. Então tudo isso tem que ser meditado antes. Mas a pessoa já quer chegar na hora do ato penitencial, né? Não chega um pouquinho antes para rezar, ou não prepara antes,
no Ministério de Música, ou não prepara a leitura antes. Então assim, eu convido você para fechar essa aula, né, a se voltar, né, para a sua igreja, a voltar ao primeiro amor e pedir o Espírito Santo sempre que conduza a cada um de nós, que sem Ele nada somos, né? Salve Maria, salve Cristo Rei, Santa Teresinha, rogai por nós.